Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Como é que foi de recesso? Como é que foi o Natal, o Ano Novo? Espero que 2021 seja bem melhor que 2020, né? Mas vamos aqui, para nossa última semana de aula propriamente dito, beleza? Então, na última aula que a gente vai ter nesse ano, vamos falar sobre o sistema imunológico, né? E aí a gente vai ver agora o que é esse sistema. Então, hoje nós iremos falar sobre o sistema imunológico, como eu acabei de dizer. O sistema imunológico, ele é o sistema responsável pela defesa do nosso corpo. Toda vez que nós ficamos doentes, toda vez que alguma doença acontece dentro do nosso corpo, é o sistema imunológico responsável por se livrar dessa doença. Então, ele é composto por alguns órgãos e várias células que ajudam nessa defesa. Então, o que essa defesa faz? Essas células e esses órgãos, eles detectam, e destroem qualquer coisa estranha que possa causar alguma doença dentro do nosso corpo. Então, se ele identifica um vírus, uma bactéria, qualquer coisa que possa causar alguma doença, então esse sistema ele é responsável por destruir essas coisas. E qualquer ser que é responsável por causar uma doença no nosso corpo, nós chamamos de patógeno. O que é um agente patógeno? É um agente que pode causar uma doença. Um vírus, uma bactéria, qualquer coisa que pode causar uma doença dentro do nosso corpo, a gente chama de patógenos. E como é que acontece essa defesa do nosso organismo, Então, todo dia nós entramos em contato com vários micro-organismos, várias bactérias, vários vírus, Todos os dias a gente entra em contato com vírus, bactérias, micro-organismos e várias outras coisas. Mas nem sempre eles causam doença, justamente porque o nosso corpo consegue nos defender rapidamente. E aí, tudo aquilo que entra dentro do nosso corpo e que não faz parte dele, a gente chama de antígeno. Vírus, bactérias, fungos, tudo isso é detectado como um antígeno, algo fora do nosso corpo. E não só os vírus, as bactérias, mas, por exemplo, as pessoas que têm alergia a pelo de gato, por exemplo. Por que ela tem alergia? Porque o nosso corpo detecta o pelo como antígeno. É uma pessoa que é alérgica à poeira. Por que ela é alérgica à poeira? Porque toda vez que entra poeira dentro do nosso organismo, ela é detectada como um antígeno. Então, antígeno é aquilo que é fora do nosso organismo, que entra dentro do nosso corpo. E o que vai detectar esses antígenos? É uma substância chamada de anticorpos, que é essa substância aqui que vocês estão vendo nessa foto. Os anticorpos, eles são responsáveis por detectar os antígenos que entram dentro do nosso corpo. E aí, à medida que nós vamos entrando em contato com esses antígenos, nós vamos criando os anticorpos. E quem é que faz esse trabalho de imunidade dentro do nosso corpo, que produz os anticorpos e que destrói os patógenos? São as células que estão localizadas dentro do nosso corpo. Essas células, elas são chamadas de leucócitos. Os leucócitos, eles são responsáveis pela defesa do nosso corpo, Os leucócitos é aquela parte do nosso sangue que a gente chama de glóbulo branco. Existem vários tipos de leucócitos e cada um deles vai ter uma função específica. Por exemplo, tem um leucócito que detecta as bactérias. Tem os leucócitos que são responsáveis pela alergia. Tem os leucócitos que eles são responsáveis por destruir o patógeno. Tem outros que, ao invés de destruir o patógeno, ele meio que marca aquele patógeno para outra célula destruir. E assim por diante. E uma das células principais entre os leucócitos são os linfócitos. Os linfócitos, eles são aqueles que são responsáveis por produzir os anticorpos. E os anticorpos são aqueles que vai detectar e reconhecer o antígeno.
Então, como é que funciona a nossa imunidade? Entra um vírus, uma bactéria, e aí um linfócito produz um anticorpo, o anticorpo detecta aquela doença, e aí as células de defesa, os outros leucócitos, vão lá e destroem a bactéria, os vírus ou aquilo que está causando a doença. Às vezes demora muito tempo para o linfócito produzir um anticorpo certo, né? Por isso que geralmente as pessoas quando ficam doentes, elas demoram 7 dias para se curar. Por quê? Porque é o tempo dos linfócitos produzir um anticorpo específico para aquela doença. Mas o nosso sistema imune, ele também tem uma memória, porque se toda vez que entrar uma bactéria e um vírus, ele fosse demorar 7 dias para detectar, ou até mais, né, para detectar aquele vírus ou aquela bactéria, a gente ia acabar morrendo, né? Então, toda vez que entra um vírus novo ou uma bactéria nova, aí tem todo esse processo, né, que demora bastante. Só que depois que você pega aquela doença, os nossos linfócitos, eles produzem uma célula chamada célula de memória, que vai memorizar aquele vírus, né, através dos anticorpos. Então, depois que ele acha o anticorpo certo, esse anticorpo ele fica dentro do nosso corpo e ele vai memorizar o vírus e a bactéria que entrou. Então, depois que você tem a doença, se você entrar em contato de novo com aquele mesmo vírus, com aquela mesma bactéria, aí o anticorpo ele já age rapidamente e em poucos minutos ele destrói aquela doença, né? Então, toda vez que você fica doente, a primeira vez você realmente fica doente, e depois, né, o vírus é aquela bactéria, quando você entra em contato de novo com ele, você destrói rapidamente devido às células de memória. E aí é por isso que a gente chama que você está imune àquela doença. É por isso que, por exemplo, quando você pega catapora, você não pega nunca mais na vida. Por quê? Porque a sua célula de memória, ela memoriza o vírus da catapora e vai acabar com ele rapidamente se você estiver em contato com o vírus de novo. E isso é com todas as doenças? Com todas as doenças, inclusive a gripe. Se você entra em contato com um tipo de vírus da gripe, você não consegue mais ficar doente com aquele vírus da gripe. Mas então por que eu fico gripado quase todo ano? Porque existe, milhares, centenas de vírus da gripe espalhados pelo mundo. E aí esse vírus, aí todo ano tem, vários vírus novos da gripe, por isso que você fica gripado várias vezes. Não é porque você fica gripado com o mesmo vírus, mas é sempre com um vírus diferente. É por isso que, por exemplo, toda vez que surge um vírus totalmente novo, todo mundo fica em perigo, porque ninguém tem imunidade contra aquele vírus. É o que está acontecendo agora, por exemplo, com o Covid, né, com o coronavírus. Ele é um vírus totalmente novo e ninguém tinha imunidade contra ele. E aí, só que quando você pega o coronavírus, por exemplo, aí você se torna imune a ele e não pega mais, só se surgir uma mutação de um outro coronavírus, ou então se a sua imunidade for muito, muito fraca. E quais são os órgãos que estão dentro do nosso sistema imune? Existem alguns órgãos que ajudam o sistema imune. A maior parte do sistema imune acontece dentro do nosso sangue, mas alguns órgãos ajudam ele. Um deles é a medula óssea. A medula óssea é uma parte do nosso osso e ela é responsável por produzir as células do sangue e, entre eles, os leucócitos. Outra parte importante é o timo, que fica bem aqui no nosso pescoço. O timo ele é responsável por produzir os linfócitos, que vão produzir os anticorpos e as células de memória. Outra parte importante são os linfonodos. Os linfonodos eles ficam espalhados no nosso corpo. Tem vários linfonodos, como a gente vê aqui. Esses linfonodos eles sempre vão estar filtrando, né, a nossa linfa, que é a parte onde está os leucócitos, onde vai estar filtrando aquilo que é resto daquilo que ainda é importante. E o baço, que fica perto do nosso sistema digestório, ele vai filtrando o sangue. Mas quem filtra o sangue não são os rins?
Sim, mas o básico, no caso, ele vai filtrar no sentido de detectar quais são os antígenos que estão dentro do nosso sangue e vai acionar de forma mais efetiva o nosso sistema imune. E aqui a gente tem várias outras estruturas, por exemplo, a tonsilas, né, que fica dentro da nossa boca, que vai ajudar a detectar possíveis antígenos no nosso alimento, e também às vezes no ar, né? Então por isso que quando a gente tem alergia a alguma coisa e respira essa coisa, né, nosso nariz, a nossa traqueia, ela já fecha por causa dessa estrutura aqui, né? E tem várias outras estruturas que eu não vou ficar falando aqui, senão a aula vai ficar muito longa. E não é o objetivo da aula de hoje. E como é que são criadas as vacinas e os soros, né? Eu acabei de falar que nosso corpo ele memoriza as doenças que nós temos, né? Então, se você tem uma gripe, ele vai memorizar aquele vírus da gripe, você não vai ter mais aquela gripe específica, vai ter outras gripes. E assim por diante. Só que para a gente ficar imune a uma doença, a gente tem que ficar doente, né? E ficar doente não é agradável. Às vezes a gente pode até morrer por causa dessa doença, como é o caso do coronavírus. E aí, com o passar do tempo, se criou uma coisa chamada de vacina. O que a vacina faz? Ela pega um pedaço do vírus, às vezes de uma bactéria, mas geralmente existem mais vacinas relacionadas a vírus. E aí ela pega um pedaço do vírus que não vai causar a doença, mas que o nosso corpo consegue detectar. Aí o nosso corpo detecta aquele vírus, cria células de memória, e aí quando a gente entra em contato com o vírus, a gente já está imune sem ter precisado ficar doente. Essa é a questão da vacina. Por exemplo, a vacina do coronavírus agora, é isso que ele vai usar. Né? Ele pega ali um pedaço do coronavírus que não causa a doença, injeta no corpo da pessoa, o nosso corpo detecta aquele pedaço e vai criar células de memória. Aí quando você entrar em contato com o vírus, com o coronavírus, né, você não vai ficar doente. É assim que funciona as vacinas. Inclusive, uma pessoa que já teve coronavírus, ela provavelmente já está imune a este vírus. Por quê? Porque já tem células de memórias e está imune ao vírus. O que pode acontecer é ter uma mutação ou a pessoa ter uma imunidade baixa e aí pode ser que ela fique doente de novo. Mas geralmente a pessoa está imune depois que entra em contato com o coronavírus. E o que são os soros, né? A vacina a gente usa para a pessoa não ficar doente, mas e quando a pessoa já está doente, já tem aquela doença, o que eu posso fazer? Aí para isso existe o soro. O soro ele é feito com os anticorpos para aquela doença. E aí quando a pessoa está doente, a gente injeta o soro nela e aquele soro vai ajudar a detectar e eliminar aquela doença. Então a vacina a gente usa para evitar ficar doente. E o soro a gente usa quando a pessoa já está doente, né, para ajudar a eliminar aquele patógeno. E por fim, nós temos aqui as alergias e as transfusões, né? O que são as alergias? Como eu já falei anteriormente, a alergia é quando o nosso corpo identifica algo de fora como um antígeno, como um patógeno, algo que geralmente não causa doença. Por exemplo, a pessoa que tem alergia a amendoim. Por que ela tem alergia a amendoim? Porque o nosso corpo detecta o amendoim como se fosse um antígeno, um patógeno. E vai lá e destrói as substâncias que estão no amendoim. Só que aí essas substâncias vai gerar outras substâncias e isso causa alergia. A pessoa que tem alergia a pelo de gato ou a frutos do mar. É porque o nosso corpo vai detectar essas substâncias, né, o pelo ou uma substância do fruto do mar, como se fosse um antígeno. E uma última coisa que está relacionada ao nosso sistema imune são as transfusões, né, de sangue de órgão. Por que fazer uma transfusão de sangue ou uma transfusão de órgão é tão complicado? Porque a gente não pode pegar o órgão de uma pessoa qualquer e colocar no corpo de outra pessoa, o sangue de uma pessoa qualquer e colocar no corpo de outra pessoa. É muito importante quando a gente transfere sangue e órgão
que o sangue e o órgão seja do mesmo tipo da pessoa que está recebendo. Por quê? Porque se for um sangue do tipo diferente, na hora que o sangue entrar no corpo da pessoa, o nosso sistema imune vai atacar aquele sangue e meio que vai destruir aquele sangue. Então ele acaba causando mais problema do que ajudando. A mesma coisa se você pegar um órgão de uma pessoa com um tipo que não é compatível com o nosso corpo. Na hora que o órgão entra, né, os nossos anticorpos vão detectar aquele órgão diferente e o nosso sistema imune vai atacar aquele órgão. E isso pode causar mais problemas do que deveria. Às vezes, em casos extremos, por exemplo, existem algumas mulheres que quando engravida, o corpo dela detecta o bebê, né, como se fosse um antígeno e ataca o bebê. É por isso que em volta do bebê tem várias estruturas que até impedem que o sistema imunológico da mãe entre em contato com o bebê, para evitar, né, problemas com o feto e assim por diante. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi muito boa a nossa aula. E na sexta-feira nós vamos ter a última atividade, né, relacionado à matéria. E aí eu espero que vocês façam com cuidado, né, porque é a última atividade, a última nota, né, do ano, beleza? E espero que vocês tenham tido um bom ano, né? Espero não vê-los na recuperação, né? E qualquer coisa eu estou por aqui. Até mais!